inúmeros candidatos a prefeito. Quando eu digo cordialmente, porque eu creio que, né, você como bom cristão, longânimo e misericordioso, você não vai sair por aí destratando as pessoas. Então eu peço que nós venhamos a agir com sabedoria, né, algo que tem que ser limpo dentro da igreja. Nós não podemos esquecer, amados, o objetivo pela qual nós estamos aqui e pelo motivo a qual nós fomos comissionados, que é pregar a palavra de Deus e a cruz de Cristo que nos salvou. Seja qual for os candidatos que foram eleitos, amados, ele não pode salvar a minha e a sua vida. E o que eu observo muitas das vezes, amados, é que nós defendemos mais uma pessoa do que o próprio Cristo que nos salvou. Então ajam com respeito, né, para com os outros, né, não trabalhem com coisas erradas, não associem-se a coisas erradas. E os irmãos, desde quando nós estamos aqui, que os irmãos nos conhecem, sabem a forma com que nós temos nos comportado. E acima de tudo, irmãos, a forma com que nós temos ensinado. E aquela bagagem que você tem, significa que você sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Mas cada um é livre para agir de forma correta ou de forma errada, sabendo que aquilo que você fazer, você faz parte do corpo de Cristo. Então, muitas das vezes, respinga na própria igreja. E a palavra de Deus diz: ai daquele que tropeça por sua causa. Amém? Então ajam com muita sabedoria, com muita cordialidade e façam a melhor escolha possível. As propostas, todos os irmãos vão ter. Os irmãos sabem o peso que existe numa decisão errada. Tá aí, né, nós não precisamos entrar em mais detalhes daquilo que, né, dos últimos 4 anos, como está a cidade, e daquilo que nós escolhemos, nós somos refém das nossas escolhas. O que eu peço gentilmente é que haja respeito. Amém? Existe uma coisa, amados, que nós temos que ter uma unidade muito firme, que é a respeito de Cristo. Amém? Quantos já ouviram falar de um homem chamado John Wesley? Levante as suas mãos. Quem já ouviu falar? Esse John Wesley, amados, era um senhor baixinho, mais ou menos do meu tamanho, magrinho. Nasceu na Inglaterra. E esse homem, ele estava inconformado com a forma com que a igreja estava agindo. A igreja estava morta. A igreja estava totalmente perdida, uma igreja fria. E esse homem, amados, ele teve uma grande experiência para com Deus. Ele queria ser um missionário de Deus, ele queria ser um missionário do Senhor. Ele conhecia a fé cristã, ele conhecia os princípios bíblicos. E um dia, amados, ele resolveu vir para a América para pregar o evangelho para essas bandas. E então, amados, teve uma forte tempestade no barquinho. Ele ficou totalmente apavorado com aquilo, com aquela tempestade, falou: nós vamos morrer. E tinha um grupo de homens e mulheres naquele barco, que moravam numa região chamada Morávia. E aqueles homens, a todo custo, eles glorificavam e cantavam o nome do Senhor, e não estavam nem aí para aquela tempestade. Então John Wesley, ele desceu daquele barco, decidido a conhecer esses morávios, porque ele começou a dizer: eu não sou crente, eu quero conhecer, na verdade, essas pessoas. E na verdade, ele conheceu ali o verdadeiro evangelho, e ele foi um dos maiores avivalistas dos seus dias. Ele andava quilômetros e quilômetros a cavalo, para pregar o evangelho de Deus, e vidas foram alcançadas na Inglaterra. Ele pregava nas ruas, ele pregava no campo, camponeses, artesãos, comerciantes, todos ouviam a sua mensagem, e todo um país foi impactado pela mensagem pregada por John Wesley. A política daquela cidade, irmãos, daquele país mudou, através do testemunho das pessoas que ali estavam. E ele nos deu um ensinamento muito grande, e uma frase que talvez você já tenha ouvido, e é aquilo que eu quero partilhar com você. Nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Nas não essenciais, a fraternidade, o respeito, e em todas as coisas, o amor. Que nós venhamos a ter essa sabedoria e esse entendimento nos próximos 2 meses. E eu conto com a colaboração da igreja, em serem firmes, em serem corretos e íntegros, para que continuamos a dar o bom testemunho que o Senhor espera de cada um de nós. Contamos com a igreja de Cristo, digam amém. Amém. Glória, pois, o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos,
Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu, para que vocês tenham maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, e vereis outra vez então a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve. Irmãos, se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe a sua oferta missionária também, não sei qual dos dois aqui é o de missões, qual que é? Aquele lá é o de missões, esse é o dízimo e oferta. Você está com a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor nesta hora, amém? Meus irmãos, antes de nós estarmos orando e passando a palavra para o profeta de Deus nessa noite, lembrar os irmãos que pegaram o cofrinho que nós enviamos a oferta ano passado para Moçambique. Você que estiver com ele, por favor, traga até domingo, que nós vamos fazer o depósito até o dia 29 de setembro. Então, você que está com ele lá na sua casa, você pode estar trazendo até domingo que vem. Todos entenderam? Digo amém. Quem não entendeu, diga misericórdia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Convido já o pastor Juliano para estar à frente. Ao final do culto nós vamos estar orando por todos os pedidos que estão sendo colocados aí. Se você tiver algum pedido também, pode procurar o Zico que está lá no fundo, ele vai anotar e depois nós vamos estar orando pela sua vida. Amém? Então vamos agradecer a todos que puderam ofertar, dizimar, aqueles que não puderam também. E nós vamos já orar pelo pastor Juliano, que estará ministrando o recado de Deus. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, eterno é a tua vontade, poderoso é o teu nome, grandioso são as tuas obras, e eterna é a tua misericórdia em ter nos alcançado, Deus, e nos salvado ali naquela cruz do Calvário. Deus, obrigado pelos meus irmãos que puderam dizimar, que puderam ofertar, aqueles que não puderam também, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, que o Senhor proteja cada vida, que o Senhor proteja cada família, que o Senhor restaure cada lar, que o Senhor restaure cada porta de emprego, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor ensine, meu Pai, meu Deus, a cada um, ó Deus, a gastar o seu dinheiro como convém, não como pessoas imprudentes, mas com a sabedoria, a fé, e também a prudência que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em prol desta igreja, meu Senhor. Também eu te peço pela vida do pastor Juliano, que aplicou o seu coração em entender a tua vontade, ouvir a tua voz, e hoje transmitiu o teu recado para a tua igreja. Louvado seja o teu nome, porque em tudo o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem nos feito mais do que vencedores. Obrigado pelo louvor que o Senhor nos deu aqui nesse lugar. Obrigado pelo derramamento do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua obra em nossas vidas, que eu creio que o Senhor está aperfeiçoando até o dia final, porque nós bem sabemos em quem nós temos crido. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus pela vida do pastor Juliano, amém? Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Eu estou feliz, irmãos, por estar um pouco mais bonito hoje, né? Os irmãos estão percebendo. Se tiver alguma coisa contra, irmãos, foi o Luizinho e a Mari que fez o serviço, tá? Mas nós estamos felizes pela nossa irmã Priscila, né? Fizemos essa arte, né, Zico? Cadê o Zico? Estivemos lá e cremos que, assim como na vida dela, o Senhor está cuidando de cada um de nós que está aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro de Daniel, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa noite. Daniel, capítulo de número 3.
Daniel capítulo 3, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano... Obrigado, querido. Sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Queridos, certamente todos nós já ouvimos essa história dos 3 amigos de Daniel que foram lançados dentro da fornalha de fogo. Mas o que nos chama a atenção no texto é que quando o rei olha para dentro da fornalha, já não eram mais 3, e sim 4 homens. E o que eu gostaria de ministrar rapidamente ao seu coração aqui nessa noite é sobre a presença desse 4º homem na minha e na sua história, queridos. Talvez você está passando por algumas coisas na sua vida, querido, que você poderia pensar que Deus deveria ter te poupado de estar passando por isso. Saiba que para esses homens aqui não foi nada fácil eles serem lançados numa fornalha, porque o motivo pelo qual isso foi feito foi porque eles adoravam a Deus e não se submeteram a adorar nenhum outro Deus que não fosse o Senhor, queridos. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer aqui essa noite é se, como igreja do Senhor, eu e você, há algo de semelhança em nós com relação a esses homens. Até onde nós estamos dispostos a pagar um alto preço para obedecer a palavra de Deus, queridos. Quantos obedientes nós temos aqui essa noite? Queridos, se tem algo que toca o coração de Deus nas nossas vidas, é a nossa obediência para com o Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que quando Deus olha para a sua igreja, o Senhor quer ver filhos e filhas obedientes à sua palavra, queridos. E aqui esses homens então são lançados para a fornalha, exatamente pelo motivo de que foi levantada uma estátua de ouro do rei. E todas aquelas pessoas que não se curvassem para adorar essa estátua, elas seriam lançadas nessa fornalha de fogo ardente. E esses 3 homens, queridos, eles decidiram no seu coração que eles não adorariam a estátua e nem serviriam a outros deuses. Talvez você possa estar se perguntando: pastor, mas eu também não adoro imagens. A época que eu fui católico, a época que eu fui de outra religião. Mas será, queridos, que não há outros deuses que tenham ocupado o meu e seu coração nesses últimos dias? Desejos por tantas coisas, amados, que o nosso coração se inclina muitas vezes. Desejos esses que não estão relacionados com a vontade de Deus. Isso pode envolver sexo, pode envolver dinheiro, pode envolver status, fama. Nós somos atraídos por tantas coisas nesses últimos dias, amados. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui neste lugar essa noite, amados, para dizer algo para você. Há uma chama dentro do seu coração que chama por Jesus. Há uma chama dentro do meu e seu coração que chama pelo 4º homem. O 4º homem que estava nessa fornalha, queridos, é o mesmo homem que está aqui nessa noite, queridos. Aquele que, segundo a visão de João, era um Cristo glorificado. Não é simplesmente homem de carne e osso. Ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, queridos. Talvez assim como esses homens você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, mas saibas que o Senhor é contigo, meu irmão. Ele quer fazer a obra na sua vida. O que eu e você precisamos amadurecer, queridos, o nosso entendimento,
Até onde nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus. A vontade humana, amados, a vontade do meio do seu coração, em inúmeras vezes é uma, mas a vontade de Deus é outra completamente diferente. Eu e você, nós somos desafiados essa noite a dar ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus, queridos. A palavra vai nos dizer que esses homens, eles eram diferentes. Desde o capítulo 1, a palavra vai dizer que esses homens eram diferentes. Foram homens de confiança do rei. Por quê, queridos? Porque eram pessoas, eram homens que tinham um compromisso com Deus. Essas pessoas, amados, esses homens que foram lançados na fornalha, eles não aceitaram servir outro Deus que não fosse o Senhor, queridos. Até onde eu e você nós estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Por que que esses homens, queridos, eles preferiram morrer? Porque a partir do momento, queridos, que eles foram atados para ser lançados, qualquer pessoa humanamente pensaria o quê? Estaria indo para a morte. A Bíblia fala que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O que levaria, queridos, uma pessoa a preferir a morte do que desonrar o seu Deus? O que leva, queridos, uma pessoa a preferir deixar essa terra, sofrer o dano da carne, mas não desonrar o seu Deus? Queridos, isso aqui é uma reflexão tão forte para mim e para você, porque por muito menos nós estamos desonrando o nosso Deus. Por muito menos nós estamos caluniando os nossos irmãos. Nós estamos nos prostituindo, nós estamos adulterando, nós estamos totalmente fora do centro da vontade de Deus. E se Jesus voltar hoje, a pergunta que eu faço para você: como está a sua vida? Se Jesus voltar exatamente daqui 5 minutos, como estará a sua vida diante da presença do Senhor? Eu e você, queridos, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Não é simplesmente ver alguém pregar e achar bonito, não. Eu e você, nós temos que absorver a palavra e aplicar ela na nossa vida. Quantos de nós, queridos, nós estamos dispostos a abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha e faça uma varredura no nosso interior? Queridos, quando o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, sabe por que ele varre a nossa vida? Para nós aprendermos a conviver com um lugar limpinho, um lugar agradável. Só que muitas vezes, com o passar do tempo, nós começamos a nos contaminar com as coisas desse mundo. Nós começamos a dar, queridos, brecha para o inimigo. Coisas que antes nós sabíamos que não agradava a Deus. E nós estamos voltando a fazer as mesmas coisas. Como está, queridos, o seu coração diante de Deus? Esses homens, queridos, a Bíblia vai dizer no versículo 30,
que eles prosperaram no reino. Quantos querem prosperidade para a sua vida, querido? Primeiro pagaram o preço. É muito fácil, irmãos, nós pregarmos uma prosperidade que não custa absolutamente nada para nós. Mas a prosperidade, queridos, que houve na vida desses homens, foi devido ao fato de que eles preferiram morrer do que desobedecer a Deus. Se eu e você, nós queremos uma família abençoada, nós queremos um ministério abençoado, um trabalho abençoado, nós precisamos honrar o nosso Deus, queridos. Nós precisamos fazer uma análise do que está acontecendo nas nossas vidas e ver se não existe algo que precisa ser mudado pelo nosso Deus. Quando nós louvamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Será que nós cantamos isso com o nosso interior, do fundo do nosso coração? Ou será que nós estamos cantando isso da boca para fora? Será que realmente, quando você chegar na sua casa, durante essa semana, você quer conhecer Jesus ou você está querendo conhecer outras coisas? Porque me parece, queridos, que nós estamos vivendo dias onde a última coisa que nós vamos pegar na mão é a Bíblia. Chega em casa, a primeira coisa é o celular, é a televisão, é a internet, é a comida. Não é pecado comer, irmãos. Se não for exageradamente, que é a glutonaria. Mas o que eu quero que você reflita nessa noite, meu amado irmão, é se você realmente quer um compromisso com Deus. Se você quer sentir o que Ele está sentindo agora. Se você quer ver aquilo que Ele está vendo. Se você realmente quer ouvir aquilo que Jesus está ouvindo. Jesus vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. De fato, queridos, que você pode ser aprovado com as palavras, mas se as suas atitudes não corresponderem, você está reprovado por Deus. Não é a igreja, não é o pastor, não é a sociedade que te persegue. O Espírito está dizendo, vem. E aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida, queridos. Mas cadê a sede da igreja, queridos? Aonde está a busca que o Senhor quer do seu povo? Será que nós temos aqui, nessa noite, uma geração de apaixonados por Jesus, queridos? Apaixonados por Jesus é aquelas pessoas que fazem loucuras mesmo. Quando você estava apaixonado, queridos, pela sua esposa, seu esposo, você fazia loucura, sim ou não? E eu já vi, queridos, já vi cara louco, mas igual o pastor Giovanni não tinha não. Abandonava jogo, abandonava tudo para ir ver a amada. É ou não é? Porque havia uma paixão, havia uma busca, havia um desejo de estar. Sabe, queridos,
essa noite é uma noite de concerto na presença de Deus. Não estou dizendo simplesmente que você está com a vida toda cheia de pecados. Cada um examine-se a si mesmo. Só estou dizendo, amados, que Jesus, Ele quer que você dê mais liberdade para que Ele possa se relacionar com você. Ele quer que você sinta a dor, queridos. A dor que ele sente quando ele vê um filho, uma filha, que está se afastando dos caminhos do Senhor. Hoje em dia, muitas vezes, você olha para a igreja, um a mais, um a menos. Tem lugares que as pessoas não são mais pessoas, viraram números. Mas será que para nós elas também não viraram, irmãos? Será que nós estamos apaixonados por aquilo que Jesus também é apaixonado? Sabe, queridos, um dos únicos textos que relatam que Jesus chorou foi quando ele chegou até a tumba de Lázaro. Diz que o homem já havia morrido há 4 dias. Mas Jesus, como ele amava demais a Lázaro, a Bíblia fala que quando ele olha as pessoas chorando, ele chorou também. O texto vai citar a palavra movido por íntima compaixão. Será que eu e você nós estamos movidos? Nosso íntimo está totalmente movido a buscar aquelas pessoas que um dia já estiveram tão perto, mas agora estão distantes. Mas para buscar quem está distante, eu e você precisamos estar mais perto, queridos. Não basta estar na casa do Pai. Tem que ter o coração do Pai, queridos. A parábola do filho pródigo nos deixa claro isso. Aquele filho mais velho, ele ficou indignado quando o pai se alegrou pelo filho mais novo que retornava para casa. Por que ele fez isso? Porque estava com ciúmes? Porque ele estava na casa, queridos. Mas ele não conhecia o coração do Pai. Ele não entendia ainda aquilo que estava movendo o coração do Pai. Eu e você fomos desafiados, queridos. Não é a ser batista, não é a ser crente, não é a ser evangélico. Eu e você, nós somos desafiados a ser apaixonados, loucos por Jesus. O que Jesus está pedindo para você, querido? Eu sei o que Jesus está pedindo constantemente para mim. E eu sei que Ele está falando com você também. Não é porque você muitas vezes decide não dar ouvidos, não é porque você diz não, que significa que Ele não está falando. Não é porque Ele está dizendo algo que você não quer ouvir, que é sinal que Ele não está falando. Tem pessoas que falam, poxa pastor, Deus não fala comigo. Não, Deus fala com você. Diga para quem está do seu lado, Deus fala com você. Ele apenas nem sempre fala
o que você quer. É muito gostoso, queridos, quando o profeta vem, entrega aquela revelação, que você vai ser próspero, que você vai vencer. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão vencer ainda em nome de Jesus. Mas aprenda, queridos, o mais importante é nós alinharmos o que precisa ser alinhado nessa noite. É nós colocarmos a nossa casa, a nossa vida espiritual em ordem. Como está, queridos, o seu coração nessa noite? As suas emoções. Tem algo aí, queridos, que precisa ser perdoado? Há uma rixa, há uma mágoa, não sei. Quanto tempo mais você vai ficar deixando essas feridas que precisam ser tratadas por Jesus? Áreas da sua vida que precisam de um reparo. Quando Elias foi desafiado, queridos, a acabar com a idolatria em Israel, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. Você precisa restaurar o altar nessa noite. Você precisa nessa noite restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Você precisa entender, queridos, que não só de pão viverá o homem. Não é apenas da terra que você precisa viver. Você nasceu no céu, você nasceu no coração de Deus, querido. E às vezes está tão difícil viver aqui, porque você só quer se alimentar do que está aqui, queridos, na terra. Mas Jesus vai dizer que o homem, ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus está falando aqui com pessoas nessa noite, queridos. Deus está bradando neste lugar sobre os 4 cantos desse ambiente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Ah, mas amanhã eu faço. Será, queridos? Será que amanhã, o amanhã realmente ele existe? Nós falamos com tanta propriedade, né? Amanhã, queridos, o Senhor fala: basta cada dia o seu próprio mal. Se você pode buscar hoje, é hoje que você tem que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. É hoje que você precisa consertar aquilo que está errado na sua vida. É hoje, queridos. O dia que Jesus vai voltar, esse dia, queridos, pode estar muito mais próximo do que você imagina. Se Paulo, que viveu há mais de 2000 anos atrás, já dizia que o dia estava próximo, você imagina agora, meu irmão. E é uma pena, é lastimável, quando nós vemos tantas vidas
tantas pessoas brincando de ser de Deus, brincando de ser cristão, brincando com coisas sérias. Pessoas que nunca conseguem dar o próximo passo. São os tímidos que a palavra diz, não querem dar um passo além para se comprometer com Deus. Queridos, mas eu gostaria de desafiar você essa noite aqui, queridos, a dar liberdade ao Espírito. Aonde o Espírito do Senhor está, a palavra diz que ali há liberdade. E certamente o Senhor, Ele quer ministrar algo especial na sua vida, querido. Se você crê nisso, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu não gostaria, queridos, que você ficasse com os seus olhos abertos nesse momento. Esse é um momento de intimidade nosso com o Senhor apenas. E eu tenho certeza, queridos, que há algo dos céus a ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo de Deus quer ministrar algo especial na sua vida. Se há esse desejo no seu coração, queridos, nada vai poder impedir o agir do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando você passar pelas águas, o Senhor está dizendo, eu serei contigo. Quando pelos rios, Ele não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás. E assim aconteceu na vida desses homens, queridos. Passaram pelo fogo, mas permaneceram intactos, porque honraram o seu Deus. E aqueles que honram o Senhor também vai honrar, querido. Por isso, coloque as mãos sobre o seu coração, queridos, e começa a falar com Deus. Começa a dizer, Espírito Santo, eu preciso de um renovo. Eu preciso de um renovo, eu preciso, Pai. Eu preciso nessa noite que o Senhor me mostre o caminho, ó Deus. Me mostra, Senhor, aonde eu preciso, ó Deus, reparar algo. Eu quero, ó Deus, ter um nível maior de intimidade com o Senhor. Eu quero ir além, meu Deus. Eu quero tocar o teu coração, Jesus. Somente a Ti, ó Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Assim como o Senhor, ó Deus, abriu os olhos daquele cego. Senhor, abra os olhos dos seus filhos nessa noite, papai querido. Libera, Senhor, os teus rios de águas vivas neste lugar. E vai curando, Jesus. Vai curando, Senhor, com as tuas mãos de poder. Se há algo, ó Deus, que nós ansiamos neste momento, Pai, é que o Senhor venha de encontro a este coração, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra agora, Pai. Sopra agora, ó Deus. Invade, ó Deus, agora essa mente, esse coração, Senhor. Ó Deus, que toda a retaliação do inimigo caia por terra, meu Pai. Senhor, toda armadilha, toda arma forjada, nós agora, Senhor, anulamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Cremos que há uma unção de cura neste lugar, ó Deus. Cremos que há uma unção de restauração neste lugar, Senhor. Cremos, ó Deus, que há, ó Pai, uma unção, ó Deus, que gera arrependimento neste lugar, Senhor.
E se há pecados a serem confessados, meu Deus, que eles sejam agora, um por um, ó Deus, sejam agora confessados diante da Tua presença, Senhor. Seja agora manifesto, ó Deus, os desígnios, os propósitos do coração, ó Deus. Pois é só o Senhor que pode fazer o que nenhum homem pode realizar, meu Deus. É só o Senhor que conhece o profundo, o íntimo, pois Tu és o Deus de toda a terra. E assim nós oramos e cremos, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas, Pai. Se você crê nisso, queridos, aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos estar orando pela nossa irmã Sandra, né, que está com a fibromialgia um pouco atacada, está com dores, e nós vamos orar pela vida dela. Vamos orar pelo Guim, né, o irmão da minha sogra e da Clarice, teve problemas estomacais, precisou passar no médico hoje. E nós vamos orar também pela vida do nosso irmão Mateus Badaró, teve um problema agora de família. Nós não sabemos o que é ainda, mas nós vamos estar orando para que Deus possa estar cuidando. Amém? E se você tiver mais algum pedido agora, esse é o momento de nós entregarmos as nossas petições ao Senhor, antes de nós estarmos encerrando. Amém? Então eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, antes de nós estarmos nos despedindo deste lugar, nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero agradecer porque o Senhor tem falado com a Tua igreja, para que nós venhamos a endireitar os nossos passos, ó Deus. Meu Senhor, a cada sermão que tem sido pregado em direção a alinhamento com a Tua vontade, a endireitar os nossos passos, mas eu me lembro, Deus, do Teu precursor João Batista, que veio para anteceder a obra que o Senhor ia fazer aqui na terra. E quando nós ouvimos uma mensagem, ó Deus, para nós nos endireitarmos, para nós buscarmos, para nós andarmos com retidão, nós lembramos então que o Senhor está para vir uma segunda vez aqui sobre essa terra, que o Senhor há de vir para julgar vivos e mortos, que o Senhor há de vir para buscar a Tua igreja, que o Senhor há de vir para botar fim em toda morte, em toda enfermidade, em toda doença, em toda, ó Deus, briga, em todo, meu Senhor, embaraço, porque no céu não há espaço para facções, no céu não há espaço para dissimulações, no céu não há espaço para confusão, para doença, para morte, para tristeza, para lágrima, mas o Senhor estará conosco todos os dias. Nós seremos e somos o Seu povo, e o Senhor será o nosso Deus por toda a eternidade. Por isso eu peço que o Senhor a cada dia venha estar abençoando a Sua igreja, para que nós venhamos a ser motivados, a estar preparados com um guia seguro para estarmos chegando até o céu. Esse guia seguro é o Senhor, que nos toma pela mão, nos entrega a Tua palavra e nos ensina e nos exorta a andar de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Meu Pai, nesta hora eu também te peço, Deus, por cada vida que foi colocada aqui diante da Tua face. O Senhor conhece, ó Deus, o problema, a dificuldade de cada um. O Senhor conhece a nossa irmã Sandra, o que ela vem passado, o Wagner, Senhor. Também, ó Deus, aquilo que aconteceu na família do Mateus, que o Senhor, ó Pai, possa estar operando ali, confortando e consolando corações que nessa hora precisam, meu Deus. Eu quero te agradecer também pelos meus irmãos, Senhor,
que outrora passaram por enfermidade, mas estão aqui curados para a honra e glória do teu santo nome, porque o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo no meio do seu povo, e é evidente aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, mas na verdade nada, Deus, em relação à cura, nada em relação a alimento ou emprego é comparado àquilo que o Senhor já fez por nós, porque o Senhor já nos salvou, porque o Senhor disse que ali na cruz do Calvário o Senhor rasgou, o Senhor pregou naquela cruz todo escrito de dívida que era contrária contra nós, e o Senhor disse: está consumado, a minha ira foi satisfeita ali, o meu filho já pagou, de modo que nenhuma condenação há para a sua igreja. Então nós podemos andar alegres e dizer: Senhor, obrigado, porque nós temos liberdade para te servir, porque nós temos liberdade para caminhar, liberdade para dizer: santo é o Senhor, e muito digno de ser adorado, grandioso é o teu nome, maravilha é aquilo que o Senhor tem feito, porque não há outro Deus, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem aos mares, que se possa conhecer, senão no nome de Jesus. Lindo é o teu nome, Senhor. Como é bom poder te servir e te adorar. Como é bom poder levantar as nossas mãos e dizer: somente o Senhor é digno de toda adoração. Aqui está uma igreja, aqui está um povo que te adora, Senhor. Que a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado e o nosso domingo seja de constante adoração ao teu nome. Que em tudo que nós formos fazer, meu Pai, que a cada erro que nós formos cometer, nós venhamos a lembrar que cada prego que o Senhor recebeu ali, cada bofetada que o Senhor recebeu, que aquela lança que transpassou a sua costela, que todo escárnio, toda dilaceração no seu corpo, foi para pagar cada um dos nossos pecados. E o Senhor não fugiu, o Senhor nos amou, o Senhor se entregou, o Senhor nos salvou. E se um morreu por todos, que agora, meu Deus, todos venhamos a viver por um. E esta semana, mais uma vez, nós somos desafiados, meu Deus, a viver para o Senhor. E que o grande amor de Deus, e a graça salvadora de Cristo Jesus, e a doce comunhão do teu Espírito Santo, esteja com o teu povo. E toda a tua igreja vai dizer junto nessa noite: amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Abraços, se cuidem, e que o Senhor possa estar ajudando nós em tudo que nós vamos fazer.